Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tassi, bem-vindo ao meu canal. Hoje ocorreu algo que deixou muita gente surpresa. A maior jornalista militante da Globo, Daniela Lima, decidiu pular do bote salva-vidas e abandonar o barco de Lula. Como todos já sabem, Daniela tem acesso privilegiado aos bastidores do governo e do STF, mantendo sempre contato com figuras importantes, como o ministro Haddad e os ministros do Supremo. Eu separei o assunto de hoje, o vídeo de hoje, em 3 partes e eu vou mostrar como todas elas apontam para o mesmo objetivo: a queda do presidente Lula e a ascensão de Haddad como candidato em 2026. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou, às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande, tinha muita gente lá, quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de Comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz: olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz: gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse: olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as 2 coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala: discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet silente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz: gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz: você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado: Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse: presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse: isso é uma decisão política. Fincou o pé. Antes de mostrar a Daniela detonando a primeira-dama Janja, quero que vejam que a Globo News trouxe ao programa o professor Felipe Nunes, responsável pela pesquisa Quest, aquela que já avisei que não é confiável. Ele tem um claro viés de esquerda e já atuou em campanhas do PT. Ele comenta que está vendo um cenário muito semelhante ao de 2018, ano em que Lula foi preso e a direita elegeu o presidente. Eu vou dizer uma coisa arriscada aqui. Você sabe que eu costumo não fazer isso. Eu
me parece que nós estamos caminhando para um cenário muito parecido com o de 2018. A gente está retomando lá para 18, 17, quando a violência ganha protagonismo nas grandes cidades, a corrupção é um tema de preocupação, a corrupção, nesse caso, associada a isso que a André chamou de ostentação de Estado, de governo, com uma rejeição alta ao governo atual e ao Estado como um todo. Isso combinado é espaço suficiente para que a antipolítica tenha protagonismo eleitoral. Por que isso é relevante? A gente viu o efeito Pablo Marçal na cidade de São Paulo. A gente viu nas últimas pesquisas, na Quest em especial, força de candidatos populares como o Gustavo Lima e o próprio Marçal nessa história. Ou seja, não é fácil fazer essa conta do que virá, mas a antipolítica parece ganhar protagonismo e isso é definitivo para o que vem em 26. Vamos ver o momento em que a jornalista Daniela Lima dá o golpe final, o golpe de misericórdia na já desgastada primeira-dama Janja, afirmando que, sem rodeios, que ela se intromete em tudo, a ponto de Lula precisar esperar viajar para realizar reuniões. No final, eu incluí um vídeo bônus de Lula mostrando mais uma das maiores vergonhas alheias que ele já fez. Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, empurrando muita coisa para um ministro da Casa Civil, que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza, que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, mas gasolina não. Então, veja, nós temos que ter em conta